nesse pedaço de rodovia até a área de Planalto e aí sim desenvolver uma velocidade maior. Tá chegando a hora, sabe do que? Do carnaval. E na Bahia, rapaz, caiu um garfo no chão, fez plim, já vem um trio elétrico. Roger Caroso conta pra gente aqui como é que estão os preparativos. Falta um mês. Fala, Caroso. Boa tarde, Ronald, e todos os ouvintes. Falta exatamente um mês para Salvador voltar a viver a maior festa de rua do planeta. O Carnaval da capital baiana acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro e a cidade já respira folia muito antes do primeiro trio sair. Os números impressionam. São 1.300 atrações, mais de 3.000 horas de música e 17 milhões de pessoas participando da folia ao longo de 6 dias. O tamanho do evento é tão grandioso que garantiu a Salvador o reconhecimento do Guinness Book como o maior carnaval de trios elétricos do planeta. Enquanto os dias passam, os principais circuitos da folia já começam a mudar de cenário. No Campo Grande, região central da cidade, a transformação para o circuito Osmar está em andamento. Já na Barra, na orla de Salvador, a Avenida Oceânica começa a ganhar a cara do tradicional circuito Dodô, com a montagem das estruturas que vão receber os trios e o público. Para quem não vai perder nenhum detalhe, a festa contará com a super cobertura do Band Folia, acompanhando de perto os bastidores, os shows e a energia que só o Carnaval de Salvador é capaz de oferecer. Contando os dias por aqui e volto com você. Imagino que você está contando os dias por aí, está chegando a hora. A Clara Viterbo, que está aqui no estúdio, ela é de Salvador, estava me explicando a diferença entre duas coisas no pré-carnaval que acontece. Quais são as duas ideias diferentes de carnaval e por que são diferentes, hein, Clara? Boa tarde. Você disse ou a diferença entre o Furdúncio e Fuzuê ou entre o Carnaval do Rio e São Paulo? Não, Carnaval é Fuzuê e Furdúncio, queria entender. Em Salvador, o Carnaval ele começa muito antes de realmente começar. Então, mesmo que a festa oficialmente comece no dia 12, já tem as festas pré-carnaval que começam em Iemanjá, que é do dia 2 de fevereiro. Depois a gente tem a lavagem de Itapuã e tem o Furdúncio e Fuzuê, que são as festas de Salvador que ocorrem no circuito oficial. Salvador tem mais de um circuito de festas, mas o mais conhecido é o Barrondina, que é o principal, que passa no Farol da Barra. E o Furdúncio e Fuzuê são as festas que passam no trio igualmente, mas a diferença é que eles começam e acabam mais cedo. O Furdúncio faz o percurso normal e o Fuzuê... O que é o percurso normal? É o circuito barra sentido Ondina. Sentido Ondina, tá. O Furdúncio, ele faz esse sentido, começando um pouco mais cedo. Já o Fuzuê, ele faz o circuito contrário. Ele começa em Ondina e vai para a Barra. E esse ano ele também vai ter algumas festas, como eles dizem, entre aspas, mais familiar no Pelourinho. Então o pré-carnaval ele tende a ser mais vazio do que o carnaval normal, mas as atrações são bem parecidas. Você em qual? Só pra eu saber? Eu vou no Furdúncio. O Furdúncio, inclusive, ele é conhecido por ser a festa do Baiana System, do navio pirata. Que vem o trio, é a última atração do Furdúncio, normalmente. E aí depois na segunda-feira tem a melhor segunda-feira do ano e logo depois começa o carnaval em Salvador. Ei, meu Deus do céu. E você vai estar onde no carnaval? No carnaval eu estarei aqui na Trabalhando. É perfeito. De plantão. Ótimo. Felicidade nossa que você estará aqui. Faltando 30 segundos, 15 agora, para 5 horas da tarde. Obrigado pela companhia. Termina aqui o Bandeirantes Acontece. Amanhã a gente vai estar de volta com muito mais informação e a sua participação, é claro, pelos nossos canais de comunicação. Vem aí o Resenha, participe, continue conosco. O Quinto Sinal vai marcar 5 da tarde. Valeu, tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação. Fala, galera de hoje, como você avalia a estreia da Ponte Preta no Paulistão? Por não poder contar com os reforços, o resultado pode ser considerado, entre aspas, normal. Opine 97102-1493. 97102-1493. Você viu algum destaque positivo na equipe do Guarani durante o empate contra o Primavera? Ou acha que o Bugre deixou a desejar na estreia do Campeonato Paulista? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Desfalcada, a Ponte Preta é derrotada por 3-0 pelo Corinthians na estreia do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Técnico Marcelo Fernandes não pôde utilizar os jogadores contratados e teve que subir 8 garotos da Copinha para o time profissional. Marcelo Fernandes deve ter à disposição os 11 reforços para quarta-feira contra o Velo Clube no Majestoso. Técnico da Macaca disse em entrevista coletiva que contava com os jogadores para a estreia e foi informado que não seria possível utilizá-los apenas na quinta-feira. Diretoria da Ponte inicia a venda de ingressos para a partida diante do Velo Clube. Quase 80 dias após o título da Série C, o torcedor ponte-pretano vai poder reencontrar o time no Moisés Tucarelli. Os ingressos variam entre R$60 e R$30 nas arquibancadas, R$150 no setor VIP e R$120 e R$60 nas vitalícias. Crias da Macaca entram em campo daqui a pouco para encarar a Francana em Franca pela segunda rodada da Copinha. Sem 8 atletas que subiram para integrar o elenco profissional, Nenê Santana deve escalar um time alternativo, com reservas e alguns garotos do Sub-17. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria se mobiliza para regularizar reforços contra o Velo Clube. Pautas do Guarani. Guarani sai na frente com gol de Rafael, mas
cede empate para o Primavera nos acréscimos e estreia no Paulistão com apenas 1 ponto conquistado, com algumas chances criadas para ampliar a vantagem na segunda etapa. O técnico Matheus Costa entende que o segundo gol não saiu por detalhes. Igor Pereira sai machucado e vira desfalque para a partida contra o Novo Horizontino, que acontece amanhã, fora de casa. Volante saiu com dores no joelho e passará por exames para saber a gravidade da lesão. Por outro lado, Maranhão deve voltar a ficar à disposição de Matheus Costa e ser relacionado pela primeira vez na temporada. Kevin é liberado pelo profissional e vai reforçar o Guarani no confronto diante do Corinthians hoje, às 20h20 em Jaú, pela segunda fase da Copa São Paulo. A atacante ficou no banco de reservas contra o Primavera e não foi utilizado por Matheus Costa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Equipe de Matheus Costa cede resultado após liderar pela quarta vez nos últimos 8 jogos. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Após derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, Real Madrid decide demitir Xabi Alonso. Ex-jogador e ídolo do clube foi contratado no início da temporada para substituir Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Xabi Alonso deixa o Real depois de 34 partidas com 24 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. O clube merengue anunciou que o novo comandante será Álvaro Arbeloa. Álvaro Arbeloa é um ex-lateral que estava no comando do Real Madrid Castilha. Palmeiras pauta 2. Palmeiras liga alerta para lesões no início do ano e calcula que o elenco esteja no auge físico daqui a um mês. Abel Ferreira, treinador do Verdão, teme perder jogadores depois de uma pré-temporada curta, já que a estreia no estadual aconteceu há apenas 4 dias após o início dos trabalhos. Vale lembrar que o Palmeiras já começou 2026 sem poder contar com Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho e Felipe Anderson. Pauta 3. Flamengo recebe o sim de Lucas Paquetá e agora vai em busca de acordo com o West Ham, clube do Meia. A diretoria rubro-negra acertou termos contratuais com o atleta, que vê com bons olhos um retorno ao clube onde ele foi revelado. Porém, os dirigentes do clube carioca sabem que não será fácil a negociação, porque Paquetá ser titular no clube inglês e estar valorizado pelas convocações para a seleção brasileira. Pautas, notícias, não tem ligação com os clubes de Campinas e o comentarista escolhe uma delas para no programa de hoje colocar a sua opinião. 17h10. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, um grande abraço para você, boa tarde também
para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. A Macaca estreou ontem, podemos dizer que uma estreia com o pé esquerdo. Tomou 3-0 do Corinthians lá na Neoquímica Arena. É bem verdade, o técnico Marcelo Fernandes não pôde contar com os novos reforços, mas a expectativa é que para a segunda rodada, partida que acontece quarta-feira contra o Velo Clube no Majestoso, esses 11 reforços fiquem à disposição do Marcelo Fernandes. Pelo lado do Guarani, o empate amargo, Bugre saiu na frente do Primavera no sábado aqui no Brinco de Ouro e já nos acréscimos acabou cedendo o empate para a equipe de Indaiatuba, mas amanhã o Bugre já joga novamente, vai visitar o Novo Horizontino às 7 horas da noite. Batista. São 17 horas e 11 minutos em Campinas. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Xabi Alonso não é mais o treinador do Real Madrid. Ele foi demitido depois da derrota para o Barcelona, não vinha fazendo bom trabalho, então o Real Madrid está sem treinador. O Flamengo está chegando a um acordo com o Lucas Paquetá, e agora está buscando um acerto com o West Ham da Inglaterra para fechar a contratação do meia. Seria um grande reforço para a disputa da próxima temporada, até porque o Flamengo está buscando contratações no mercado, Batista. E daqui a pouco você saberá o que fazer para ganhar 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais para assistir a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista em casa. Majestoso. Então fique ligado, fique atento, já já eu vou divulgar o que é que você tem que fazer para concorrer a esses 10 ingressos. 17h13 está no ar. Esporte em Debate até às 7h30 da noite. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha. Legal demais ter a sua participação. E você que não é assinante do canal, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Então, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o caminho certinho para você ser assinante. O canal de vídeos está com mais de 60 mil assinantes. Batemos a meta antes do final do ano passado. Essa era a meta, né? 60 mil. Mas já estamos a caminho dos 61 mil. E assinando, você nos ajuda a ultrapassar a marca de 61 mil. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h19, hoje até 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o que acontece com o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito e investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco
nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente ao Fala Galera. Como você avalia a estreia da Ponte no Paulistão? Por não poder contar com os reforços, o resultado pode ser considerado normal? O resultado é normal, mas o desempenho no segundo tempo não é normal, não. Acho que o Corinthians tem mais time, mereceu a vitória, mas a Ponte pode, desde que ela esteja completa, jogar mais futebol do que ela apresentou. Você viu algum destaque positivo na equipe do Guarani durante o empate contra o Primavera ou acha que o Bugre deixou a desejar na estreia do Campeonato Paulista? Deixou a desejar. Muito pouca inspiração. O time ainda precisa de mais tempo, não sei se vai ter o tempo, porque o Campeonato Paulista na primeira fase são 8 jogos. No final de semana já vai estar transcorrido quase metade do campeonato. De 8 partidas vão ser jogadas 3. Então é bom abrir bem os olhos. Não acho que seja nem ao mar, nem ao céu, nem ao inferno, mas é bom ficar esperto porque o desempenho precisa ser diferente. Mas em uma partida não dá para tirar conclusão. Nós temos que aguardar um pouco mais. Eu acho que até o final de semana a gente vai ter um parâmetro um pouco melhor do que neste momento nós temos em relação a Guarani e Ponte, Batista. E atenção, torcedor da Macaca. Na quarta-feira, 21 horas, a Ponte vai enfrentar a equipe do Velo. É a estreia da Macaca no Estádio Majestoso. A Ponte que estreou ontem, já o Pedro Piscinato traz detalhes dessa partida, mas a estreia em casa é contra o Velo Clube na quarta-feira, 21h. E se você quer concorrer a ingressos, atenção, você vai mandar o nome completo, o seu CPF e a frase "Quero ganhar". Só isso. A frase "Quero ganhar" para o seguinte número: 99166-0832. 99166-0832. Entendeu? Nome completo, CPF e a frase "Quero ganhar". Só isso. Aí você já estará concorrendo. São 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais, 10 ganhadores, e o ganhador vai retirar no dia do jogo, lá mesmo, no Majestoso, na loja 1900, a loja da Macaca. Então, atenção, hein? Não é o WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar. Não é. É outro WhatsApp especialmente para sorteios. É exclusivo para sorteios. Então, atenção, o WhatsApp para sorteio é 99166-0832. 99166-0832. É para esse WhatsApp que você vai mandar nome completo, CPF e a frase "Quero ganhar". Só isso você já estará concorrendo. Vou divulgar os ganhadores nesse programa. E é assim, só vale um CPF por participante. Por quê? Porque o sorteio é eletrônico. E o equipamento, o sistema
automaticamente elimina 2 CPFs iguais. Então não adianta mandar uma segunda, uma terceira, porque muita gente pensa, né? Vou mandar várias vezes, assim a chance de ganhar é maior. Não é. Você pode até mandar, né? Mas o sistema automaticamente elimina CPFs idênticos. Mas tem 5 pessoas na família. Não tem problema. Podem ser 5 pessoas da família, que são 5 CPFs diferentes. Então, se o CPF é diferente, nenhum problema, pode participar mesmo sendo da família. Agora, o mesmo CPF não pode participar várias vezes, porque o sistema elimina e fica lá apenas um CPF. Então é perder tempo, né? Ficar mandando repetidamente, sendo que não vai adiantar absolutamente nada. Participe e boa sorte para você. 17h26, ouvinte no ar. Olá, Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Batista, quanto ao Guarani, decepção, hein? Como é que é importante um CEO, né? Representante como o Nenezini, que é o comandante lá do Primavera, eu acho que é juntamente o Chicodeco, né? Realmente aprendeu muito com o Beto Zini. Formou um time, eu acredito, com a metade de folha de pagamento do Guarani e mostrou um futebol, olha, inclusive com o técnico estreando no campeonato, estreando como técnico também, dando uma lavada realmente no nosso técnico, realmente colocando o time para frente. Eu acredito até que o Primavera foi melhor que o Guarani. E eu acho que o resultado foi justo, porque a Primavera jogou muita bola. Eu gostei imensamente do goleirinho deles, que olha, eu creio que esse goleirinho acho que ganha metade do Kaique França, tudo bem. Mas eu acho que o Nenezini montou um belo time, e esse time do Primavera vai dar muito, porque serem muitos times aí, vai tirar muitos pontos, muito time grande também. O que você acha aí, o CH, o Tigrão? Obrigado, uma boa noite. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista, tudo bom? E aí, Batista? Um abraço para todo mundo aí, né? Bebê, Piscinato, né? Nosso Tigrão e nosso CH. Olha, o jogo do Guarani foi uma brincadeira, né, Batistão? Eu acho que o técnico, sim, tem muita culpa, o Matheus Costa, sim, porque o time recuou, porque ele, mais uma vez, você viu que o Diego Torres teve que ficar buscando o jogo atrás, e era o que ele já estava reclamando, e voltou com o Isaac, né? Que adianta contratar um monte de jogador e colocar o Isaac de novo, né? E outra coisa, por que não coloca o Kevin, o menino, para jogar um pouco, pô? Viu que ontem o Luca estava sábado arrastando em campo, não conseguia nem correr mais, né? Só fez o lance que o Cachoeira perde o gol lá, e assustador, hein? E outra coisa, pra mim, o Cicinha tinha que ser expulso, hein? Pra mim, ele não perdeu tempo da bola, não. A entrada dele foi criminosa. Foi na canela do rapaz. Achei que era pra vermelho, sim. Acho que o VAR até facilitou pra nós aí, entendeu? E lembrou muito o Alan Santos, né? Saindo do mesmo jeito lá, como se não tivesse feito nada, né? Então é assustador o que a gente viu aí, dá medo do que os próximos jogos aí com o Novo Horizonte, aí se perder pro Novo Horizonte e tropeçar com o Santos, que é bem possível, aí vai ficar tarde para correr atrás, né? Aí o campeonato paulista já vai embora, né? E vai trazer quem depois para técnico, né? É lamentável. Pelo menos uma coisa boa o Guarani arrumou, né? O goleiro, Kaique França, salvou o time aí, tá bom? Então, Batista, é isso aí. A culpa é do Matheus Costa e ele já tinha que ter saído há muito tempo, tá bom? Um abraço a todos do São Paulo. Abraço, Cidemir, muito obrigado pela sua participação. É imperativo que o Guarani consiga pontuar. Não estou nem falando em vitória, mas tem que pontuar contra a equipe do Novo Horizontino. Ele perdeu 2 pontos em casa, o campeonato é muito curto, tem que arrumar aí 8 pontos para conseguir a permanência. Estou nem falando em classificação, né? Estou falando em permanência na Série A1 do campeonato. E é necessário já imediatamente buscar aí pelo menos mais um ponto. Boa tarde, jovens. Seu Carlos Henrique, seu Carlos Batista. Eu acho que o treinador da Ponte errou feio só escalar João Gabriel na esquerda.
levou um vareio. Não viu a bola e a cobertura não teve. Os volantes só correram atrás dos adversários. Pacheco nada fez. Meia não criou nada. E por que 3 atacantes se a bola não chegou neles? Jefominha querendo ser o craque. A derrota pode botar na conta do vice, que manda em tudo. Carlos do Jardim do Lago. Bom, CH, já você vai comentar, né, sobre a estreia da Ponte, mas o ouvinte citou você e a colocação que ele fez aqui. Acompanhou aí o raciocínio do Carlos? Ele enumerou 3 problemas que aconteceram com o time da Ponte no jogo, mas o problema também passa pela parte anímica, né? Da parte física também. Tem uma série de fatores que aconteceram ao longo do jogo que contribuíram para a derrota de 3-0. E tem a qualidade técnica do Corinthians. Então eu acho que colocar uma responsabilidade em cima de um atleta ou 2 nesse início de temporada para um time que mal treinou, eu acho que é um pouco precipitado. Não é? Porque os jogadores que estão aí são jogadores que, quando foram anunciados, eles não estão inscritos, e esses que jogaram também, nós todos, os comentaristas, nós elogiamos. Então não dá para tirar um juízo de valores num time que pouco treinou, que não tem banco de reservas, foi lá só com o garoto, só com o Serginho no banco de reservas, um jogador mais experiente, e sem treinar. Né? E entrou em tudo aquilo que está acontecendo, que eu não preciso aqui ficar comentando, cabisbaixo. Eu vi a Ponte cabisbaixa, não é? E aí fica muito difícil. Agora, responsabilizar nessa primeira partida, esse é o aquele, eu acho que é um pouco precipitado, Batista. São 17h32 em Campinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É do Pinheiro. 1973. Vamos às escalações. A Ponte com Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Luizinho, Chicão e Serginho, Dito Flecha, Mosca, Valdomiro, depois Pedro Paulo e Tuta. E o Guarani com Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Edinaldo, depois o Joãozinho e Alfredo, Jader, Zé Ito, Cleiton e Mingo, depois Eli Carlos. Quem apitou foi José Faville Neto, o gol foi do Mosca, grande meia, que da Ponte foi para o Corinthians e voltaria para a Ponte. Quanta gente importante aqui, não? Olha, na Ponte, destaque para o goleiro Valdir Pérez e para o volante Chicão. Valdir Pérez, titular na Copa de 82 na Espanha. Chicão, volante, foi titular na Copa de 78 na Argentina. E do Guarani, destaque para o zagueiro Amaral, que também esteve na Copa de 78 na Argentina. Ele estava saindo do Guarani, indo para o Corinthians, e lá na Argentina, a dupla de zaga do Brasil foi Oscar da Ponte e Amaral do Guarani. 1973, há 53 anos, gol da Ponte, gol de Mosca, Ponte 1, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço. Ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h36. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é um sabor autêntico do macarrão Todeschini na sua mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Todeschini, verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, Se tem sabor, tem Todeschini. Delicioso assim. Ouvinte bugrino perguntando, Breno Beretta, o horário do jogo da Copinha, horário do jogo do Guarani. E se o Kevin vai jogar, se ele foi devolvido para a base. 21h20, 9h20 da noite, o jogo hoje. E o Kevin foi devolvido para a base para jogar essa decisão. E o Kevin vai jogar. Para mim, foi um erro, porque o Kevin eu acho que seria mais importante amanhã contra o Novo Horizontino. Mas ele vai jogar, vai reforçar o time na Copinha. Portanto, 21h20. Não sei também o motivo nesse horário quebrado. Ou é 21 ou 21h30, ou 20, 20h30. Esse pessoal caprichou, hein? É 21h20. Não é 21 nem 21h30, é 21h20. Jogo marcado, portanto, para esta segunda-feira pela Copinha. Aliás, antes do boletim, Pedro Piscinato informe também. Não houve aqui nenhuma pergunta a respeito, mas é já que vem pergunta sobre o horário da Ponte Preta EC. Os meninos que foram para o banco ontem na Neoquímica Arena, se foram devolvidos para a base e se tem chance de jogar. Batistão, começando pela segunda pergunta. Não, esses meninos que foram relacionados para a partida de ontem contra o Corinthians não podem ficar à disposição do técnico Nenê Santana, técnico da Ponte Preta na Copa São Paulo, porque existe uma regra dentro da Federação Paulista que jogadores que foram relacionados para uma partida precisam aí, entre aspas, descansar no mínimo 48 horas até outro jogo. Como o jogo da Ponte Corinthians foi ontem à tarde, não daria tempo para eles estarem em campo hoje na partida da segunda fase. A Ponte Preta vai encarar a Francana na cidade de Franca, 8h30 da noite. A bola rola.
para essa partida, valendo vaga para ver quem vai ser o adversário do Cruzeiro na terceira fase da Copinha. 17h40, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Vamos começar falando sobre o jogo de ontem. A Ponte Preta foi visitar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, abertura do Paulistão para essas duas equipes. O Corinthians, que é o atual campeão estadual e campeão da Copa do Brasil, a Macaca que venceu o título de campeã brasileira da Série C em outubro do ano passado. E é claro, a Ponte Preta a gente já sabe das dificuldades. O técnico Marcelo Fernandes não pôde contar com os 11 jogadores que foram contratados para essa temporada, e aí ele fez o que pôde, mandou a campo um time, a princípio, no primeiro momento, um time regular, um time de jogadores, na grande maioria, que foram campeões da Série C. A Ponte Preta iniciou o jogo com o Diogo Silva no gol, titular absoluto. Pacheco na lateral direita também terminou a Série C como titular. Simon na zaga, titular. E ao lado do Simon, o Diego Leão. Aí aparece a primeira novidade, garoto das categorias de base da Ponte Preta, fazendo sua estreia na equipe profissional. E na lateral esquerda, o João Gabriel, ele que originalmente é lateral direito, mas por não conseguir registrar os 9 jogadores, o João Gabriel jogou do lado esquerdo. No meio-campo, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Rodrigo Souza terminou a Série C como titular, o Gustavo Teles sempre entrando ali no decorrer das partidas, e o Elvis, capitão, camisa 10, armando o time. No ataque também, um trio de ataque já conhecido pela torcida ponte-pretana: Bruno Lopes, Diego Tavares e o Gé. A princípio, só o Diego Leão começou como estreante aí no time titular, mas aí tem um detalhe no banco de reservas. Dos 12 jogadores que estavam à disposição do técnico Marcelo Fernandes, apenas o Serginho não é garoto, formado nas categorias de base da Ponte Preta. Desses 12 jogadores que estavam no banco, o Guilherme Viana, o Luquinha e o Pedrinho, desde o ano passado, já integram o elenco profissional. Eles têm idade para jogar a Copinha, mas se reapresentaram desde o início da pré-temporada, já são jogadores da equipe profissional. E aí o restante, outros 8 jogadores que são sim, que estavam na Copinha e subiram para ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. O Júlio, que é lateral direito, o Nicolas, que é meia, Damião, centroavante, Caio Ganga, atacante, o Gustavo Almeida, que é zagueiro, o Juan, volante, o Gabriel, lateral esquerdo, e o Gustavo Rabelo, outro zagueiro. Esses foram os 7 atletas, mais o Diego Leão, que subiram para a equipe profissional para ficarem à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E aí, após o jogo, o Marcelo fala justamente sobre as dificuldades em condições normais de enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, e destaca e acentua ainda mais esses problemas que ele teve de não poder contar com os 11 contratados. Fala também sobre o período que os jogadores ficaram de greve e não participaram das atividades previstas, mas é claro, o Marcelo Fernandes, assim como ele fez durante toda a Série C, elogia o grupo, porque cita que os jogadores foram homens
mais uma vez e souberam sofrer na partida contra o Corinthians. Trabalhamos com os contratados até sexta-feira, né? Até quinta-feira, quando foi nos alertado que não ia ter a condição de usá-los, né? Tivemos 2 dias para preparar a equipe e tentar fazer o melhor hoje no jogo do Corinthians. Corinthians é uma grande equipe, muito bem treinada por um dos grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, o Dorival e sua equipe, o Celso e o Lucas Silvestre. Só que assim, trabalhamos duro, sabíamos que iríamos sofrer. A equipe foi muito valente no primeiro tempo principalmente, onde eles iam pôr a carga máxima em cima da gente. Conseguimos ali sofrer a pressão já que a gente sabíamos que iríamos sofrer nessa pressão, né? E o time foi muito bem no primeiro tempo, sofrendo pouco, só com bolas e para nossa surpresa a gente foi surpreendido no gol de bola parada, onde a gente trabalhou muito. Então o Gustavo, que trabalhou comigo no Santos, é um grande cabeceador e já vem provando isso no Corinthians também. O segundo gol foi um gol que pegou na canela do André, né, do jovem, menino do Corinthians. E o terceiro gol, uma felicidade do André, né, de fora da área, né, acertou no canto, pegou na trave, ainda o Diogão tentou ir. Assim, eu sou bem claro para as coisas, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo cercar, de ficar fazendo improviso. Meu negócio é bem direto, né? O que esses jogadores fizeram hoje aí, eu bati palma para todos lá dentro do vestiário, porque é muito difícil você vir aqui na Neoquímica e jogar como jogou contra o Corinthians, sofrendo e tentando, ainda perdemos um gol, tivemos um pouquinho de domínio no jogo. Lógico, sofremos com os desfalques, né? Nenhuma equipe suporta um campeonato de primeira divisão em São Paulo do jeito que viemos, assim, com os meninos coitados que estavam na Copa São Paulo com 3 vitórias, vieram para cá. O que eu posso falar desses meninos é só agradecer não só a eles, mas o Nenê Santana, que está lá também trabalhando no Sub-20 e que trabalha muito. E os meninos corresponderam e muito hoje aqui, nos 4 que eu coloquei, né? Além do Serginho, que já é do grupo, né? Então eu só tenho que agradecer esses meninos e a todos os jogadores da Ponte Preta. Todos os jogadores, porque não é qualquer jogador que vem aqui e consegue segurar uma pressão tão forte do Corinthians como foi. Tentamos jogar, mas sabíamos também que por todos os motivos que passamos também na pré-temporada, de começar a pré-temporada no dia 8, parar no dia 20, depois ficar 12 dias de inatividade e voltar no dia 2 para jogar dia 11, sabíamos que o lado físico também ia ser preponderante, como foi no segundo tempo. Mas parabéns ao Corinthians, que teve um volume muito maior, com certeza. Tentamos neutralizar no primeiro tempo, conseguimos, e no segundo tempo, que era um jogo para a gente tentar fazer um sprint ali, uma fugida ali num contra-ataque, porque o Corinthians ia vir para cima. O Corinthians foi feliz no gol de bola parada, no segundo gol, então, que o Rony volta a dizer que pegou nas pernas do menino, entrou, e o gol do André de fora da área, que foi um belo gol. Agora a Ponte Preta volta a se preparar para a segunda rodada do Campeonato Paulista. A Macaca vai receber o Velo Clube no majestoso 9 horas da noite na quarta-feira. E a grande expectativa é que os 11 contratados estejam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Passando aqui para o torcedor que ainda tem muitas dúvidas, a gente recebe aqui mensagem desde o início da pré-temporada: pagou ou não pagou o Transferban? Na quinta-feira passada, o técnico Marcelo Fernandes concedeu uma entrevista exclusiva aqui dentro do Esporte em Debate e ele cita que foi passado para ele que o Transferban havia sido pago, mas que por problemas burocráticos não dava tempo de inscrever esses 11 reforços. Ontem, após o final da partida contra o Corinthians, ele volta a citar a questão do Transferban, até depois de ser perguntado sobre uma projeção para o restante do campeonato. E talvez um fato curioso, talvez um deslize do Marcelo, talvez ele tenha se confundido em algum trecho, porque no início dessa fala dele, ele cita algo: tem que pagar o Transferban, senão vai ser muito difícil, e já no final ele volta a citar a mesma coisa que ele disse aqui no Esporte em Debate, que foi passado para ele que já foi pago e só ainda não foi liberado por problemas burocráticos. Vamos ouvir essa fala do Marcelo, onde ele cita o Transferban e também faz uma projeção para o restante do Campeonato Paulista. É um campeonato que ninguém sabe, pois é a primeira vez que ele vai ser disputado em 8 rodadas. E nós trabalhamos já a semana inteira, quando voltamos dia 2, sabendo que seriam 8 finais. Temos 7 finais agora. A projeção que eu faço é bem clara e objetiva. A Ponte Preta, se não conseguir pagar o Transferban, vai ser bem difícil ela continuar com essa molecada e esses guerreiros que estão aí. Isso é bem claro. A diretoria está fazendo um esforço grande para conseguir isso na segunda-feira.
para que na quarta-feira a gente já esteja todos os jogadores à disposição. Que não é, a questão não é nem que eles seriam titulares, mas é a questão da troca, do equilíbrio da equipe, que você possa continuar com todos. Todos estão trabalhando muito lá, estão todos muito chateados. Tem o João, o Ricardo lá que está chateado. Tem 2 pessoas também que trabalham muito também para querer trazer esses reforços, que foi o caso do Matheus e do Anderson também, que estão trabalhando muito nos bastidores ali, não aparecem muito, mas são 2 figuras importantíssimas no nosso dia a dia e estão bem preocupados com tudo isso. E a gente tem que ser bem claro, né? A gente não pode fugir da realidade. A realidade da Ponte Preta hoje é essa. Então a Ponte Preta, para fazer um campeonato difícil, seguro, ela tem que se livrar desse transfer ban. Acredito, pelo que falaram, que já está pago, foi um problema burocrático e na segunda-feira vai ter sanado esse problema para que a Ponte Preta possa continuar essas 7 rodadas com tranquilidade. Tá aí o Marcelo falando um pouco sobre a projeção nesse Campeonato Paulista, um formato diferente, essa primeira fase tendo apenas 8 rodadas, e a situação da Ponte Preta, na verdade, são 2 transfer bans. Um na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é cerca de 1,3 milhões, são de parcelas aí que estão atrasadas de um acordo para pagamento de dívidas, e um outro transfer ban na FIFA, que envolve cerca de 110 mil dólares, um pouco mais de 590 mil reais, e até esse momento, segunda-feira, dia 12 de janeiro, 17h51, consta ainda no site da FIFA a Ponte Preta no transfer ban. Como eu relatei antes de chamar a sonora do Marcelo Fernandes, no início ele fala tem que pagar, se não pagar vai ser muito difícil, e depois, já no final da fala dele, ele cita que foi passado para ele, que isso já foi pago e que os 11 contratados vão estar à disposição dele para a partida de quarta-feira contra o Velo Clube. Outro jogador que também deve ficar à disposição é o Miguel. Miguel, conhecido xodó da torcida Ponte Pretana aí, fez o gol do acesso contra o Náutico no Majestoso. Ele não ficou à disposição do Marcelo para essa estreia porque sofreu um desgaste muscular no decorrer da semana passada, mas não é nada que preocupa nem o departamento médico, nem o departamento de futebol da Ponte Preta, e a expectativa é que o Miguel também fique à disposição do Marcelo para a partida de quarta-feira. Falando mais uma vez sobre a Copinha, a Ponte Preta joga daqui a pouco, vai enfrentar a Francana na cidade de Franca, 8h30 da noite. Como eu relatei no início do meu boletim, 8 jogadores que estavam disputando a Copinha com a camisa da Ponte Preta subiram para a equipe profissional para ficar ali, pelo menos no banco de reservas, na partida contra o Corinthians, e apenas 4 jogadores considerados titulares ficaram para disputar a Copinha. O João Vitor, que é goleiro, o Chicão, meia, e os atacantes Vitinho e Matheus. A expectativa é que esses 4 jogadores sejam titulares na partida contra a Francana e o restante do time seja composto por reservas do Sub-20 e também alguns garotos do Sub-17. Batista. E se você quer ganhar ingressos para o jogo da Ponte, estreia em casa no Campeonato Paulista, enfrenta o Velo Clube, quarta-feira, às 21 horas. Atenção, não é pelo WhatsApp que você manda mensagens para ir para o ar. Não, é um WhatsApp específico para sorteios. E o número desse WhatsApp é 99166-0832. 99166-0832. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a frase "quero ganhar". Só isso, pronto, você já estará concorrendo 10 ingressos. Não são pares, são ingressos individuais. E o ingresso será retirado lá mesmo, no Majestoso, na loja da Macaca, no dia do jogo, ou seja, na quarta-feira, jogo 21h30, aliás, 21 horas, e você vai retirar momentos antes, 10 minutos antes, porque a loja obrigatoriamente fecha no momento em que a bola rolar. Participe e boa sorte para você.
Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, o Happy Hour. Aniversariante ganha rodízio de pizza. Se tiver um grupo de 10 pessoas, faça sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 97410 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Vamos lá, CH, falando aí da estreia da Macaca. Perdeu para o Corinthians 3-0 na Neoquímica Arena. Bom, diante das circunstâncias, eu tenho que dizer que o resultado foi normal. Um time que mal se preparou, que não tem o elenco que treinou toda a preparação para esse jogo, são 11 jogadores que deveriam estar nesse jogo, não estão e todo mundo sabe por quê. Então a gente tem que colocar a qualidade técnica do Corinthians, que é superior à qualidade técnica até se a Ponte tivesse inteirinha. O time do Corinthians é melhor que o time da Ponte. Segundo, jogar na Neoquímica Arena não é tarefa fácil. Todos nós sabemos também. E quando você leva para uma partida inicial, pré-temporada, que o time fica 12 dias parado, sem poder fazer nenhuma atividade, isso pesa, né? Principalmente no início do ano, que o cara sai de férias, dá uma relaxada, dá uma abusada em relação à alimentação e entre outras coisas. Todos, eu não estou falando só do elenco da Ponte, não é? Então, se você não tem uma preparação adequada, como é que você vai cair dentro da Neoquímica Arena e ainda vai conseguir fazer um bom jogo? É difícil. Eu acho que poderia ter sido feito muito mais e melhor, não é? Acho que a vitória aconteceria de qualquer maneira, mas a Ponte, quando precisou do banco de reservas, tinha só garoto. E o que não estava legal, pelo menos na parte física dos titulares, quando entrou o time de meninos, o time caiu de produção, o Corinthians cresceu, veio para o abafa, fez 3-0. Sinceramente não acho, que não é nenhuma terra arrasada. Eu acho que tem que ter muita tranquilidade, calma. Vamos ver se nessa quarta-feira o time possa contar com mais jogadores aí, para que no final de semana, né, depois de transcorrida a terceira rodada, a gente tenha um embasamento técnico mais aprimorado, sem cometer nenhum tipo de injustiça, não é? Injustiça mesmo, porque tem vários jogadores mas é o mesmo time da Série C, mas não está preparado fisicamente, gente. O futebol hoje é muito físico. E eu não estou aqui só relevando o que está acontecendo. Não, é a primeira partida. Esse comentário é muito parecido com o comentário que eu vou fazer no Guarani. Tem coisa errada? Tem. Tem que ser feito diferente? Com toda certeza. Escolhas principalmente. Mas no caso da Ponte, a Ponte nem a possibilidade de escolha ela teve. Ela foi para campo com o que ela tinha, que estava à disposição. É o que tinha para o momento. Então fica muito difícil você fazer uma análise em cima de uma circunstância dessa. A gente vai começar a falar sobre parte técnica, tática, e arrumação do time, organização, a partir do momento que todos estejam à disposição. E o próprio Marcelo disse aí na entrevista que ele treinou uma situação até quinta-feira e depois teve que mudar tudo. Então fica difícil. Não é desculpa não é?
Eu acho que tem que fazer melhor, tomara que os dirigentes corram para resolver o problema do Transferban, para que pelo menos o Marcelo Fernandes tenha aí à disposição um time, no mínimo, razoável para colocar em campo. Nada contra os garotos que fizeram o que era possível fazer, né? Não vamos tirar um juízo equivocado de valores neste momento. O que aconteceu foi circunstancial e eu tenho certeza que na sequência do ano, com um tempo para treinar, sem essa pressão, sem esses problemas, essa garotada vai ajudar muito a Ponte em todos os campeonatos que disputar. Então, vamos com calma, mas evidentemente o resultado não foi legal e o desempenho, principalmente no segundo tempo. Olha, sobre o Transferban, o Pedro Piscinato está atualizando permanentemente para saber se cai o Transferban. Você que nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a página da FIFA do Transferban e lá consta o nome da Ponte Preta. Então, não tem como, né? Não tem jeito de inscrever os jogadores para quarta-feira, porque o Transferban ainda está valendo na página da FIFA, ainda consta o Transferban. Então, a qualquer momento, pode ver aí, o Pedro Piscinato vai relatar os times que estão no Transferban, entre eles a Ponte Preta. São muitos times do mundo inteiro, né? Eu separei aqui os times... Os brasileiros. Os brasileiros. O Colorado do Paraná, o Real Brasília do Distrito Federal, o Ipatinga SAF de Minas Gerais, Mirabar da Paraíba, aí aparece a Ponte Preta desde o dia 23 de setembro, aparece também o Amazonas SAF, o Avaí, aparece outros 2 nomes aqui do Amazonas, acredito que são Transferbans diferentes, e aparece também, inclusive, o Botafogo, a SAF do John Textor aí, também está no Transferban. O Corinthians estava até semana passada, mas conseguiu quitar a dívida aí que tinha devido a uma contratação do Félix Torres, conseguiu quitar essa dívida e tirar o nome aí, podemos dizer assim, do Transferban. Mas, como eu disse no meu boletim, até esse momento, segunda-feira, dia 12 de janeiro, 18h02, a Ponte Preta ainda consta como punida pelo Transferban no site da FIFA. Batista. E vem aí o derby 213 Guarani Ponte no primeiro confronto de 2026 pelo Campeonato Paulista. Dia 31 de janeiro, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, é um sábado. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior do Brasil. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também? Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h08, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você participa mandando para cá mensagens 971021493. Áudio e também texto, ambos curtos. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara,
feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. E aí é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h11, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos repercutir, antes de falar do Guarani, projetar o time para amanhã, porque o Bugre já joga amanhã contra a equipe do Novo Horizontino. Vamos repercutir um pouco da estreia do Guarani. No sábado, mais de 7.400 torcedores compareceram no Brinco, empurraram o time o tempo todo, inclusive debaixo de muita chuva durante parte do jogo, mas a torcida saiu muito decepcionada, muito chateada com o que viu. E a gente vai ouvir a partir de agora uma parte da entrevista do técnico Matheus Costa tentando explicar o que aconteceu no empate Guarani 1, Primavera também 1. Hoje é o que eu penso. O ideal é... Eu vejo que o que traz equilíbrio e confiança para uma equipe é o dia a dia, a sequência de jogos. Se a cada jogo a gente mudar a defesa ou mudar 4, 5 peças, a gente não vai, a gente está trabalhando no momento de construção, de formatação de equipe, criando uma identidade, e hoje é o que eu vejo. Agora vai ser no dia a dia, vai ser na sequência que a gente vai estar analisando. Futebol, você não tem uma definição sempre, né? Você tem uma sequência de trabalho, obviamente que o trabalho gerando resultado nos traz confiança e continuidade. Então, vejo que o Costa e o Donato, nos momentos que foram exigidos hoje, eles se sobressaíram principalmente em duelos de bola de lado, em duelos de bola de frente. Então, só que nós temos jogadores à disposição também que estão qualquer oportunidade aí, pedindo oportunidade também que tem qualidade. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse se chegou a passar pela sua cabeça aquele filme do jogo contra o Náutico, né? Porque o Guarani teve diversas oportunidades, não conseguiu colocar a bola para dentro, pelo menos 4 chances claras, né? Aí no finalzinho toma o gol. E o torcedor, o que mais preocupa? O repertório do Guarani, no caso a falta de repertório em relação a 2025. Isso te preocupa também, a falta um pouco de repertório? E eu queria que você falasse sobre tanto o Igor se preocupa para o jogo de terça-feira, o que ele sentiu, e o Maranhão, né, que está todo mundo esperando o Maranhão jogar, se também te preocupa para o jogo de terça, ou você pode ter os dois. Perfeito, Breno. Breno, praticamente do término da temporada passada para hoje, eu não participei de uma coletiva que foi mencionada a temporada passada. Tudo que acontece aqui tem uma citação da temporada passada. A temporada passada acabou, ficou para trás. Particularmente, tudo que acontece a partir de 3 de dezembro, que quando iniciou o nosso trabalho para a temporada de 2026, nada me lembra a temporada passada. Eu tive
em muitos momentos aqui grandes vitórias e também não penso nessas grandes vitórias. Eu tive em outros clubes sequências maravilhosas, não penso nessas sequências. O que eu estou preocupado agora é com o que a gente vai fazer, não com o que a gente fez ou deixou de fazer no passado. A minha preocupação hoje é 2026. Eu tenho uma confiança enorme neste clube, nestes atletas e naquilo que nós estamos fazendo. Isso era uma coisa óbvia, a gente está há 40 dias trabalhando um novo elenco, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente está construindo. Isso vai ser uma sequência de jogos, uma sequência do trabalho. É óbvio que as vitórias vão trazer mais confiança para a nossa equipe, né? Nós estávamos aí a 40 segundos de uma vitória. Infelizmente não veio, talvez fique um aprendizado nesse novo grupo que nós estamos construindo, desses pequenos detalhes. O último lance do jogo, a última bola parada, a gente tem que concretizar esses 3 pontos, né? Então, o que fica é tudo que a gente está produzindo, deixou de fazer e vai fazer na temporada de 2026, que a minha confiança é muito grande com relação a tudo isso que nós estamos fazendo. O Maranhão com certeza estará na nossa viagem, a gente viaja já amanhã. A princípio existe uma preocupação com o Igor Pereira, mas a gente só vai definir realmente amanhã a situação dele. Um atleta que pede para sair por um incômodo muscular, é muito difícil estar à disposição na terça-feira. Talvez seja só um susto, né? A gente ainda não conhece ele realmente muito bem em carga de jogo, né? Estamos conhecendo os nossos atletas. Amanhã a gente vai ter uma certeza sobre a definição do Igor. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né? Falando a respeito do que aconteceu no último sábado, ele até citou algo importante a respeito dos 40 dias que o Guarani treinou, desde quando os jogadores se reapresentaram. O que a torcida esperava, o que a imprensa esperava também? Que o Guarani pudesse ter uma postura diferente. Foram 40 dias de treinamento, não foram 4 dias, 10 dias, uma semana, como muitos clubes tiveram um pouco mais de uma semana se reapresentando só no início de janeiro. O Guarani teve 40 dias. A diretoria deu todo o respaldo, colocando o Guarani na cidade de Bragança Paulista, em um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, para o Guarani treinar por lá. Treinou um pouquinho em Louveira, mas a maior parte do tempo com academia, com piscina, com toda a infraestrutura dos gramados muito bons, e eu estive por lá em 2 treinamentos abertos na cidade de Bragança Paulista. O que se esperava? Um time diferente, uma resposta diferente. A gente viu, é claro, jogadores diferentes dentro de campo. Somente 4 titulares da temporada passada. Os 2 laterais, o Cicinho e o Emerson, o Diego Torres e também o Mirandinha. Só que do outro lado tinha um time igualzinho. O Primavera, eu fui atrás para saber, somente 5 jogadores da temporada passada. E eles estavam treinando há mais ou menos no mesmo tempo que o Guarani. Voltaram no mesmo tempo e tinham um jogador a mais só entre os titulares do que o Guarani da temporada passada. O resto, somente jogadores novos. E o que a gente pôde ver? Que o time tinha um repertório. A equipe do Primavera tinha um repertório, jogou melhor que o Guarani, merecia o resultado positivo. E o time do Guarani não conseguiu apresentar jogadas, um time muito espaçado. É claro, a torcida reclamando bastante. Eu conversei com muita gente depois do jogo, estava chovendo, o pessoal ainda estava no brinco, embaixo da arquibancada, esperando para sair. A hora que eu passei, muita gente reclamando da postura do Guarani. E a gente viu esse reflexo nas redes sociais também. Não tem como não comparar com aquele jogo do Náutico. Até porque no jogo do Náutico o Guarani teve chances claras para matar o jogo. O Guarani não subiu, principalmente por conta daquele jogo contra o Náutico. Teve a expulsão do Alan Santos naquele dia. E no sábado agora teve quase a expulsão do Cicinho, porque o VAR voltou atrás. Teve gols claros perdidos e teve o gol que o Guarani levou no finalzinho. E de positivo, o que falar de positivo?
o goleiro Kaique França. Foi a única situação positiva que dá para destacar, até porque um goleiro seguro e que salvou o resultado. Porque se não fosse o Kaique França, o Guarani teria perdido na estreia para a equipe do Primavera. O que mais preocupa nesse momento, vendo o time do Guarani? E até fazendo a comparação que o Matheus não gostou, mas tem que ser feita. Se a gente pegar do jogo contra o Tombense, que foi o último jogo da primeira fase, para cá, o Guarani não consegue segurar resultados. O Guarani na frente do placar. Na maioria dos jogos, contra o Tombense, estava vencendo por 2-0. Matheus recuou o time, tomou 2-2 e quase perdeu o jogo. Outros jogos, de lá para cá, que aconteceram. O Guarani estava vencendo o Brusque, lá em Brusque, por 1-0. Recuou o time, tomou a virada. Guarani contra o Náutico, estava vencendo por 1-0. Recuou o time, tomou o empate. E estreia em casa no Campeonato Paulista, jogando mal, com um time novo e também tomando um empate. Agora falando da projeção para o time amanhã, o que o Matheus Costa tem pela frente de problema? O Igor Pereira saiu com um problema muscular, saiu mancando bastante. Ele possivelmente não viajou. O Guarani não divulga, mas ele possivelmente não viajou. Eu vi ele depois do jogo mancando mais do que ele estava mancando no gramado. Então, problema muscular fora do jogo. Quem que ele tem à disposição para colocar no time? Ele tem o Natan Melo, o Natan que veio como primeiro volante. E ele até falou na entrevista coletiva que ele prefere jogar como primeiro. Mas durante o jogo, o Matheus colocou ele como segundo volante. Então é uma das opções, a primeira opção. Quem mais que ele tem? O Fabrício Dias. Esse veio para jogar como segundo volante. Ficou no banco. Não entrou no jogo contra o Primavera. Fabrício Dias, ele pode ser uma opção também para esse meio campo. Tem o Ralf à disposição também. Se o Matheus quiser, ele pode mudar o esquema de jogo. Ele pode preencher mais o meio campo e tirar um dos atacantes, ou o Parede, ou o Mirandinha. Nesse caso eu acho que sairia o Parede, mas eu não acredito que ele vai mexer no esquema pelas palavras dele na entrevista coletiva. Ele poderia colocar 3 zagueiros, como ele colocou no ano passado, e deu muito certo contra o Náutico fora de casa. Tiraria também um dos atacantes do caso e daria mais liberdades para os 2 laterais, mas não acredito que ele vá mexer nesse esquema. Ele não tem o Rian, lateral direito, que está machucado. A gente descobriu só depois, o Guarani não divulgou que o Rian está com um problema muscular e foi por isso que o Guarani não tinha um lateral no banco e ele teve que colocar o Rafael no lugar do Cicinho, que seria expulso fatalmente, porque o Paulo Baia estava em cima dele o tempo todo no primeiro tempo, tanto é que ele foi expulso e depois o VAR voltou atrás. Então, para lateral direito reserva, hoje ele não tem nenhum. Tem como improviso o Rafael. Mas eu acredito que o Cicinho vai para esse jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Bom, se ele quiser manter praticamente a mesma formação, e ele disse na entrevista coletiva que ele prefere não mexer em peças no início do trabalho, ele pode manter com exceção do Igor. O Maranhão vai ficar à disposição. Só que o Maranhão, ele vai para o banco de reservas, porque ele não vinha treinando com bola desde o dia 23 do ano passado. Ele seria o titular no início do campeonato, se machucou, e ele machucou o músculo da coxa, até falou na semana passada que ele estava praticamente recuperado, mas foi poupado para o jogo desta terça. Eu acredito que ele vai ficar no banco. E o Kevin, da base, menino que ficou no banco de reservas no último jogo, ele não vai ficar à disposição contra o Novo Horizontino, porque ele vai reforçar o time da Copinha hoje contra o Corinthians. Bom, já a gente vai falar ao vivo com o Odair Batistella Júnior, que está na cidade de Jaú, tudo sobre o jogo de hoje contra o Corinthians, mas quer comentar um pouquinho a respeito do time principal, Batista? Sim, antes, porém, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio
e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. E tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, aqui do nosso Esporte em Debate, segundona brava, hein? Calor, uma barbaridade. Nossa, com esse calor até elefante 3 pontinhos. Bom, vamos lá. Fala, galera de hoje. Então manda o pau. Como você avalia a estreia da Ponte Preta no Paulistão? Por não poder contar com os reforços, o resultado pode ser considerado normal? Sim. Acho que a Ponte jogou dentro das suas possibilidades técnicas e físicas, principalmente no segundo tempo. Então, para mim, tudo dentro da normalidade. Infelizmente, a Ponte não incomodou o Corinthians. Fala, galera do Guarani. Você viu algum destaque positivo na equipe do Guarani durante o empate contra o Primavera? Ou acha que o Bugre deixou a desejar na estreia do Campeonato Paulista? Deixou muito a desejar, marcou toca, deu vacilo, no finalzinho do jogo, aos 50 minutos, tomou o gol, numa bola manjada de primeiro pau em cobrança de escanteio, casquinha para trás, a bola viajando, no meio da zaga toda, o Guarani com 3 zagueiros. É bem verdade que o Rafael Rodrigues estava como lateral, mas a bola viaja, passa por todo mundo, e o Josiel, o Cruel, foi lá e cabeceou e fez o gol. Então decepcionou muito o Guarani, desorganizado, sem padrão, linhas muito distantes, divorciadas, e com muito boa vontade, pinço aqui um destaque positivo. Boa estreia do Kaique França. Logos Materiais Elétricos, você conhece? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Para pagamento à vista, 10% de desconto. Produtos Tramontina e Margírios, desconto de 12% à vista. É muito preço bom, hein? Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bom, o Breno chamou a atenção dos números do Matheus Costa, técnico do Guarani. 8 jogos comandando o time do Guarani. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Somou
9 pontos em 24. 37,5%. E tem um agravante contra ele. Eliminado na Série C, derrota em 2 derbys, empatou 1, mas perdeu 2. E agora estreia em casa com a equipe do Primavera, que é um time bem ajustado e tudo mais, mas convenhamos, né? Não é uma das grandes forças do campeonato. Dos 8 jogos, em 4, metade dos jogos, o Guarani estava na frente e não conseguiu manter a vitória. Então, realmente, é muito preocupante a performance do treinador até aqui. Vai ter que mudar muito o comportamento para mudar radicalmente a questão aí dos números, né? Que depõe contra. Até agora os números são horríveis, com um aproveitamento de 37,5% aproveitamento de rebaixamento, hein, bebê? Exatamente, Batista. Aliás, esses são os 8 últimos jogos. Para ser justo com ele, eu acho que ele foi o principal responsável quando ele chegou, e eu fui até a favor da troca de treinador, porque o Marcelo não estava bem naquele momento, quando estava no Guarani, mas eu acho que o Marcelo salvou o Guarani do rebaixamento. O Matheus Costa classificou o Guarani, que ele chegou jogando o time para frente. Ele estreou no derby, que foi 1-1. Só que depois que ele classificou o time, e daí se a gente pegar esses últimos 8 jogos, conta o último da primeira fase, melhor dizendo, que é o jogo do Tombense, do jogo do Tombense para cá é um desastre, tanto dentro de campo quanto as escolhas do Matheus Costa. E é por isso que quando você perguntou para mim, para o Tigrão e também para o CH, você falou o seguinte, olha, vocês ficariam com o Matheus Costa para o ano que vem, assim que o Guarani foi eliminado? A gente falou não, os 3 falaram não. Dias depois o Guarani anunciou que ele ficaria, ele que tinha contrato até o final do Campeonato Paulista, anunciou que ele ficaria. É claro, a gente tem que dar tempo para o treinador. Ele teve 40 dias para trabalhar, do ano passado para cá. A gente não esperava que o Guarani fosse jogar uma enormidade diante do Primavera, mas se o Guarani tivesse jogado o mesmo futebol do Primavera, que jogou muito melhor, teve 60% de posse de bola, dominou o Guarani, merecia ter vencido o jogo, por mais que o Guarani tivesse empatado o jogo, a gente estaria elogiando. Olha, o Guarani melhorou, o Matheus melhorou, eu quero queimar a língua nos jogos contra o Novo Horizontino e contra o Santos. Quero segunda-feira aqui, tá falando, olha, Matheus Costa tinha que ter tempo de trabalho mesmo, precisava de mais de uma semana. Agora, a gente só vai saber depois dos jogos de amanhã e contra a equipe do Santos, né, Batista? São 18h33. Você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão, dá uma resumida naquilo que você viu de Guarani 1, Primavera também 1. Eu vi o Primavera melhor do que o Guarani em boa parte do jogo, na maior parte do jogo. No primeiro tempo inteiro, empate do segundo. O Guarani não se ajustou, se atrapalhou, a bola não chegou, os atacantes ficaram perdidos, ficaram praticamente sem ser municiados. Essa é a verdade. O meio de campo não funcionou, os volantes não jogaram. O Diego Torres mal posicionado mais uma vez, às vezes muito atrás de novo, pegando a bola ali do pé de zagueiro e pra lá, vira pra cá, vira pra lá. E ele é um cara contundente que bate bem na bola. Quando o Guarani jogar assim com o Diego Torres no meio, né? De repente pode haver uma variação, jogar com mais um atacante, jogar com mais um meio-campista, suprimir um dos atacantes e transformar o Diego Torres num híbrido. Hora meia vindo um pouquinho atrás da intermediária e em determinados momentos do jogo se transformando num terceiro zagueiro, num terceiro atacante. Ele seria o terceiro atacante. Ele seria o homem da variação do 4-4-2, quando ele tiver mais no meio campo,
para um 4-3-3 quando ele estiver mais adiantado. Para isso tem que ter meio-campista que jogue, porque defesa empurra volante para frente, zagueiro empurra o volante para frente, volante empurra meia para frente e meia empurra atacante para frente. É o beabá do futebol. Então, mal posicionado de novo, o time não jogou. E o Primavera mais ajustado, linhas mais próximas, com padrão de jogo, com boa saída de bola. Em alguns momentos envolveu o Guarani e a gente elegeu aqui, não por acaso, o Kaique França como o craque do jogo. Isso explica mais ou menos o que foi o movimento geral de ações da partida. Aí o Guarani, a 9 minutos, encontrou o gol numa bola parada, saiu mal o Vitor Hugo, goleiro lá do Primavera, se trombou ali no ar, né, com o Donatão, Rafael Donato. Na trombada normal, não houve falta, os dois visando a bola, e ele deu um tapa fraco na bola. A bola cai dentro da área, perto da marca de pênalti, além dela, e aí o Rafael Rodrigues, com muita perícia, vira o corpo, dá uma virada muito bonita de atacante, de centroavante, joga a bola no ângulo, 1-0 para o Guarani. Aí o Guarani teve a chance de matar com o Cachoeira, que lembrou bem aquele lance do Gabriel Silva contra o Náutico, não matou, e aí a 50 minutos, bola manjada, uma bola marcada de primeiro pau, foi cabeceada para trás, aquela casquinha, caiu no meio da defesa, e ninguém colou no Josiel, que até se abaixou para fazer o gol. E aí 1-1, castigo, mas um placar que para mim premiou o melhor futebol do Primavera. A vitória do Guarani seria importantíssima, renderia os 3 pontos, mas mascararia o que foi o movimento geral de ações dentro da partida. Por tudo aquilo que os times jogaram, o empate ficou de bom tamanho. E se nós tivéssemos que mexer nesse empate aí de uma maneira bem sutil, indo a detalhes, teríamos que ainda considerar que não foi o melhor dos cenários para o Primavera, que comemorou como vitória, porque foi na última bola do jogo, o Guarani cabisbaixo, com um empate com sabor de derrota. Esse foi o jogo que eu vi. O Guarani preocupou pelo tempo de treinamento, pela pouquíssima evolução e pela falta de padrão de jogo que nós verificamos ao longo de toda a partida, culminando com o castigo final, assina esse negócio de parece um vício do qual o Guarani não consegue se livrar, que é aquele vício de tomar gol na última bola do jogo e se complicar nas competições que ele, Guarani, disputa. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio, com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais, com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Vamos lá, CH, dá uma resumida aí naquilo que você viu de Guarani 1, Primavera também 1, CH. Primavera, vitória sem contestação, jogou mais, aliás, empate, que poderia ter sido vitória do Primavera sem contestação. Guarani não jogou, principalmente seu meio-campo e os seus laterais. O Cicinho, para mim, foi o grande destaque negativo do time do Guarani, não é? Terminou mal o ano passado e começou mal esse. E deveria ter sido expulso, viu? Que não tem essa, pelo menos na visão que eu tenho. Não é? Para mim, ele foi com o pé alto ali para pegar o jogador do Primavera e merecia o cartão vermelho. Para sorte do Guarani, isso não aconteceu, mas ele teve um lance ali de descontrole emocional. Isso não pode acontecer, principalmente
de um jogador com a estirpe, com a experiência do Cicinho. Não sei o que está acontecendo, não sei se está faltando saúde, mas o fato é que ele não esteve bem. E quando os laterais não vão bem e o meio-campo não funciona, e desculpa, por enquanto, William Faria e Igor Pereira, né, primeiro e segundo volante ali, o Diego Torres perdidaço, a bola não chegou na frente, tem a qualidade do Primavera, a gente não pode deixar de ressaltar isso. É um time mais organizado neste momento que o Guarani. Isso pode ser modificado, evidentemente, não é? Então, eu não acho um desastre, não. Eu acho que o Guarani jogou mal, o Guarani poderia ter rendido mais, se organizado de uma outra maneira, até as opções. Ontem, apesar da primeira partida, você começa a projetar talvez alguma modificação, mas ainda é cedo, mas não dá para... O Guarani não jogou para merecer vitória. Se for uma coisa que eu não gostei, que foi o Cicinho na lateral direito, mas eu gostei do sistema defensivo. Eu gostei, apesar da falha do gol do Primavera a 50 e tantos minutos, não é? Eu acho que tem muita coisa pela frente, dá para tirar uma conclusão só depois da terceira rodada. Tenho certeza que o Guarani não vai repetir a falta de inspiração, de organização que demonstrou nessa partida contra o Primavera. Eu sei que agora a dificuldade é maior, né? O jogo fora de casa contra o Novo Horizontino, mas eu ainda estou com a mesma impressão que eu tinha na pré-temporada. O Guarani contratou jogadores interessantes. Eu acho que tem que esperar um pouco mais, porque, se eu não estou enganado, dos 10, né, titulares da linha, só 4 são remanescentes. Então, você muda aí 60% do time da linha, né? Tirando o França, mas do lateral direito ao ponto esquerda é muita modificação. Isso é desculpa? Claro que não. Claro que não. Jogar em casa contra o Primavera é dever do Guarani vencer. Com todo respeito ao time de Indaiatuba. Mas é apenas a primeira partida. Então vamos com calma. Eu acho que tem que ajustar. Vamos ver o jogo de meio de semana, do final de semana, para ver se a coisa modifica. Mas o Guarani não jogou bem, Batista. 18h42, um rápido intervalo e depois o Breno Beretta tem um convidado. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Olha, no primeiro bloco eu falei do ano de 1973, um derby que a Ponte venceu. Agora vou falar um que o Guarani ganhou e também foi no Majestoso. As escalações: a Ponte, Valdir Pérez, Gali, Araújo, Geraldo e Walter, Chicão e Serginho, depois Valdomiro, Pedro Paulo, Thales, Adilton e Tuta, depois Dito Flecha. O Guarani, Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo. Olha, esse time marcou. Apitou José Faveli Neto e os gols aqui, Mingo, o doceiro, e Alfredo, grande meio de campo. 2-0 Guarani no Majestoso. O Washington, esse aqui, o novo Pelé. Coisas da época. O Washington, o novo Pelé, veio do Noroeste para o Guarani, chegou a disputar o torneio de Cannes na França pela Seleção Brasileira Juvenil, disputou a Olimpíada de 72, chegou a ser convocado para a seleção principal. Aí o Guarani emprestou ele para o Corinthians, ficou só 6 meses, voltou para o Guarani e do Guarani foi para o Vitória, mas não teve uma carreira como imaginávamos ou como se falava na época. 1973, há 53 anos, Majestoso, Ponte 0, Guarani 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h45, Breno Beretta. Bom, nosso contato nesse momento é com o Odair Batistella Júnior, ele que é o coordenador das categorias de base do Guarani, está acompanhando em loco o trabalho do Guarani na Copinha, está em Jaú nesse momento e gentilmente nos atendendo para falar um pouco a respeito da Copinha e também desse jogo importante que o Guarani tem logo mais às 9h20 da noite, para enfrentar o Corinthians, para tentar avançar de fase. Odair, como é que tá o Guarani para o jogo de hoje? E vale destacar que o Guarani tem no time principal aí somente 3 jogadores no último ano de Copinha, né? Que é o Kevin, que é o Lucas Martins e que é o Léo Porfírio, ou seja, é um time bem jovem, que começou mal o primeiro jogo, mas que depois conseguiu se recuperar. Como é que tá o time para o jogo de hoje e também com a volta do Kevin para esse jogo tão importante? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes, tá? Sempre um prazer estar falando com vocês e falando um pouco da categoria de base. Estamos preparados para o jogo. Começamos a Copinha com um revés, né, contra o Atlético, mas a equipe sentiu muito aquela situação, uma desatenção muito rápida ali no início do jogo, e isso fez com que a equipe pudesse crescer dentro da competição. Ela é uma equipe que já vem trabalhando junto desde o início do ano, fomos reestruturando a equipe, né? E chegamos, essa mesma equipe, chegamos entre os 4 melhores do estado de São Paulo, no Campeonato Paulista, e nada mais justo de colocar que uma equipe jovem, né, que vem se crescendo, que vai ser um futuro muito grande aqui para o nosso departamento profissional, tá? Os nossos atletas aí, o Lucas, o Kevin e o Porfírio são os nossos veteranos, né, que assim que acabar a competição, eles se integram totalmente ao departamento profissional. Estamos conversando com o Odair Batistella Júnior, ele que é o coordenador das categorias de base do Guarani, falando de Copinha, jogo importante hoje contra o Corinthians. Odair, nesse jogo importante contra o Corinthians, eu sei que vocês devem ter estudado o outro lado também. Como é que tá o Corinthians na Copinha, para quem não está acompanhando? Até porque a gente viu ontem, no jogo contra a Ponte, né, vários garotos sendo utilizados. O Corinthians está com o sub-20 aí praticamente completo ou não? Está com mais jogadores jovens nesse elenco para enfrentar o Guarani hoje? O Corinthians está hoje com um pouco mais de garotos um pouco mais velhos, né? Velhos que eu falo assim, que a gente fala velhos, é porque eles estão no último ano de sub-20, né? Que esse ano já completa 21 anos. Mas assim, é uma equipe também mais ou menos mesclada igual a nossa. Tá? Eles têm acho que um atleta a mais que a gente em 2005, tá? Mas o restante de atletas dele é 2006, 2007 e alguma coisa de 2008. Agora, o que você pode falar desses jogadores, pelo que você está vendo o desempenho e pelo que você está conversando também com o profissional, até porque é claro que o torcedor vai torcer muito pelo Guarani na Copinha, mas você está esperando que jogadores que estão aí na Copinha tenham oportunidades com o técnico Matheus Costa? Eu sei que não depende de você,
mas você está imaginando que mais atletas esse ano, que é o principal objetivo desses que estão jogando, possam ter mais oportunidades entre os profissionais? Eu acredito que sim. O Kevin tá batendo na trave aí de ter uma oportunidade para jogar. Eu acredito que os demais que estão subindo após a Copinha vão ser preparados para isso. Talvez o Guarani entre numa Copa Paulista para dar mais bagagem para esses atletas, que eu acho que o processo maturacional formativo é importante você dar mais bagagem, colocando esses atletas no profissional, e a maturidade vai chegando, né? Então a Copinha hoje, elas estão finalizando o processo de base, um jogo importante hoje, muito difícil, mas eles estão preparados, estão vendo uma grande oportunidade de visibilidade, e isso é fundamental para que o departamento profissional possa estar visando, né, e olhando melhor esses garotos para que eles possam aí vencer aí no que eles sonham aí no futuro. Bom, Batista, já eu vou passar uma péssima notícia em relação ao time profissional do Guarani. Mas, enquanto isso, estamos ao vivo com Odair Batistella Júnior, coordenador das categorias de base do Guarani. Já, 9h20 da noite, a bola rola em Jaú para Guarani e Corinthians pela Copinha. Odair, um abraço, nenhuma pergunta, só desejar boa sorte nesse jogo de logo mais. Abraço, muito obrigado, viu, Odair? Eu que agradeço, sempre um grande prazer estar falando com vocês, e conto com a torcida bugrina nesse momento importante que a categoria de base está vivendo. E aí, Breno, qual é a péssima notícia? Essa notícia não poderia ser pior, Batista. Eu vou pedir para o Elton Grimaldi colocar a foto do Igor Pereira. Sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, no LCA, durante o jogo contra o Primavera. Então ele mancando, não era nem muscular, como disse o Matheus Costa. Era uma lesão de ligamento cruzado anterior. Vai passar por cirurgia. Ou seja, o Guarani já perdeu esse jogador, possivelmente para toda a temporada, né, Batista? Ele que vinha se destacando nos treinamentos, ele teve aquela jogada perigosa da bola que ele chutou no final do primeiro tempo, e o goleiro do Primavera fez uma defesaça. Era um dos jogadores mais elogiados nos treinos do Guarani. E agora sofre uma lesão de LCA, e dá para dizer que ele está fora aí de boa parte da temporada pelo Guarani. O Guarani vai ter que ir no mercado atrás de outro jogador, Batista. Ô, Tigrão, LCA 7, 8 meses, né? Não tem como se recuperar, muito difícil antecipar. A medicina está bem avançada, mas antes de 8 meses é muito difícil o jogador voltar a campo, não é isso? Muito difícil, muito difícil. Notícia que transtorna o torcedor do Guarani, a diretoria, né? Uma pena o Igor, né? Fez uma partida razoável, mas protagonizou o lance mais bonito do jogo. Não é qualquer um, falei isso, tá aí a foto dele. Tem que ter muita força, muita fé em Deus, apoio da família, é jovem, né? Vai ter que se submeter a essa cirurgia, ter muita dedicação na recuperação. Como você disse, a medicina está muito avançada, mas é uma péssima notícia. É uma notícia, né, trágica, futebolisticamente falando. O jogador perde a temporada, porque até que volta, 8 meses, né, mês 10, outubro, está acabando o campeonato, e aí tem transição, recuperar a forma física, é um transtorno, né? É uma notícia realmente muito ruim, uma pena. Também a gente falou aqui que o Guarani não foi bem, que os volantes não jogaram aquilo que podem jogar, né? Tanto ele, Igor, como o Farias, que veio lá do Novo Horizontino. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. E apesar do time todo não ter ido bem, também não dá para dizer que tá tudo errado, né, Batista? Não dá para dizer isso. É um jogo só, contra um time muito bem montado, um time muito organizado taticamente do Primavera, que nos surpreendeu por tudo isso, pela qualidade, pela personalidade. Então não dá para dizer, nossa, acabou o mundo,
Guarani caiu para a Série D e vai cair para a Série A2. Não é assim, não. É um jogo só. A gente já está dando o alerta porque é tudo muito rápido. Quando são 38 rodadas, primeiro jogo a gente dá uma chaleira nele. O segundo idem, o terceiro idem, o quarto idem. Do quinto para frente a gente fala, opa, precisa dar uma brecada nesse negócio aí. Agora, campeonato de 8 rodadas, você vai desprezar o primeiro como? Eu vou dizer aqui, matemática, que a gente gosta de brincar com números, né? Após o jogo de amanhã, o Guarani já terá realizado 25%, um quarto do campeonato já foi. Depois do domingo, na outra quarta, no outro meio de semana, metade. Daqui a uma semana, metade já foi embora. Então não é campeonato, é um torneio início. É a piada de salão que fizeram com o Campeonato Paulista. Então, quem bobear aí vai pagar um ônus muito caro, tem que se adaptar a essa nova regra e saber que tem que somar em todos os jogos. O Guarani somou um só, mas somou. Precisa de 7 ou 8 aí para permanecer, já tem um, menos mal. Então não dá para dizer que está tudo errado por um jogo só. A gente dá o alerta por conta do tamanho do campeonato, que é inexistente. Agora, essa notícia aí do Igor de LCA, né? A gente imaginando o tempo todo que era uma lesão muscular, até ele vinha sentindo nos treinos, era dúvida para o jogo, acabou sendo escalado, mas não tinha nada a ver com o joelho. E aí é ligamento cruzado, eu não vi pancada, eu não vi entorse, eu não vi nada. E o jogador praticamente, que pena. Tá fora do campeonato, que Deus dê muita força a ele, que a família apoie, que ele se dedique e daqui a pouco volta. Não é o fim do mundo, mas é uma notícia muito ruim. Eu, CH, fico muito triste quando vem uma informação desse tipo, porque não tem nada pior do que o profissional não poder realizar o seu trabalho. E uma contusão como essa, além da parte clínica, que acredito, né, com a medicina avançada não haverá nenhum tipo de problema, voltará a jogar futebol, mas é a cabeça, né? Vai ter que ter muito apoio da família e do próprio clube para superar o momento. Você resumiu aquilo que eu penso também, não é? É muito difícil, muito triste uma situação dessa, porque o jogador, o Igor, vai deixar de poder praticar a sua profissão. Um jogador que veio para ser titular vai fazer muita falta. O problema não é só o aspecto individual, que a gente lamenta muito, pelo ser humano, pelo atleta, pelo pai de família, mas principalmente pela qualidade do jogador. O Guarani talvez vá até no mercado buscar uma alternativa, porque, repito, eu tinha em mente que o Igor veio para jogar. Então, que ele vai voltar com saúde, eu tenho certeza disso. Agora, vai demorar, né, Batista? São de 8 a 11 meses. Pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10 e pode ser 11. Depende de cada jogador. E a gente torce, evidentemente, para que ele volte o mais rápido possível. Mas a notícia é lamentável. 18h58, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final.
final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h02 até 19h30. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, mas atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e todos os setores, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833 8900. 3833 8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. kstubos.com.br. São 19h04, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, meus amigos da Bandeirantes.
A gente está chateado pelo resultado da Ponte Preta, é óbvio. Mas pior do que o resultado é essa incapacidade da diretoria. Esse transfer ban, essa falta de pagamento, isso vem se arrastando já há no mínimo 6 meses. Não é alguma coisa que é agora, isso daí. Não é de agora, não é desse mês, não é do mês passado. Já são 6 meses sem pagar, já são 6 meses aí devendo. Mas a diretoria anterior, não sei o que lá. Não, já foi, já passou. Essa conversa não serve mais. Se esse pessoal que se propôs a pegar a Ponte Preta para construir alguma coisa melhor não consegue, então eles que saiam e deixe para quem pode, se é que tem alguém que vai conseguir fazer isso. Mas essa turma que está aí já se mostrou que não consegue. Então eu quero deixar aqui a minha indignação em relação a essa diretoria aí. Certo? Grande abraço. Bira aqui da Ponte Preta. Abraço, muito obrigado, Bira. Mais um. Boa tarde, boa noite, Rádio Bandeirantes de Campinas, Luiz Vanderlei de São Fernando. Carlos Batista antigamente dizia que os clubes do interior levavam vantagem, começavam a treinar antes. Ouvi vocês dizendo que a Ponte Preta estava sem perna ontem, então acabou a vantagem. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com Todeschini é sinônimo de qualidade. São 140 anos de história e tradição. E a Todeschini convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Após derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, Real Madrid decide demitir Xabi Alonso. Jogador e ídolo do clube foi contratado no início da temporada para substituir Carlo Ancelotti, que é o atual técnico da seleção brasileira. Xabi Alonso deixa o Real depois de 34 partidas, com 24 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. E o clube merengue anunciou que o novo comandante será Álvaro Arbeloa, ex-lateral que estava no comando do Real Madrid Castilla. Pauta 2. Palmeiras liga alerta para lesões no início do ano e calcula que o elenco esteve no auge físico daqui a um mês. Abel Ferreira, treinador do Verdão,
teme perder jogadores depois de uma pré-temporada curta, já que a estreia no estadual aconteceu apenas 4 dias após o início dos trabalhos. Vale lembrar que o Palmeiras já começou 2026 sem poder contar com Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho e Felipe Anderson. Pauta 3. Flamengo recebe o sim de Lucas Paquetá e agora vai em busca de um acordo com o West Ham, clube que tem os direitos do meia. A diretoria rubro-negra acertou termos contratuais com o atleta, que vê com bons olhos um retorno ao clube onde ele foi revelado. Porém, os dirigentes do clube carioca sabem que não será fácil a negociação por Paquetá ser titular no clube inglês e estar valorizado pelas convocações para a seleção brasileira. CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu gostaria de falar sobre a possibilidade da contratação por parte do Flamengo do Lucas Paquetá. Se isso for concretizado, será uma negociação ainda mais cara do que foi a do Gerson, por 30 milhões de euros, com bonificação pode chegar a 33. O Flamengo já fez a oferta de 30 milhões ao West Ham, foi negado. O Flamengo, a informação que corre nas mídias, aqueles que cobrem o dia a dia do Flamengo, eles dizem que o Flamengo estaria disposto a chegar até 40 milhões de euros. Se vale ou não é de cada clube. Eu acho um exagero. É muito dinheiro para um jogador, para mim, comum. Acho que ele tem a sua qualidade, essa coisa toda, mas tem outro aspecto muito importante. O West Ham está muito mal na Liga Inglesa. Muito mal mesmo. Então, eu não acho provável que o West Ham abra mão do Paquetá, que é titular, né? Mesmo nessa péssima campanha. Então, existem 3 cenários. O Flamengo aumentar a proposta e ele vir imediatamente. A segunda possibilidade é o Flamengo pagar e esperar que matematicamente o West Ham seja rebaixado, que isso pode acontecer em março agora, por exemplo. Ou o Paquetá ser contratado e vir após Copa do Mundo. Vamos aguardar, mas repito, essa grana toda por Paquetá eu acho uma verdadeira insanidade. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião no programa de hoje? Bom, o Rafinha desempregou um ídolo do Real Madrid, né? Xabi Alonso já era. E você sabe que, apesar de ter sido ídolo, quando veio já era treinador, em início de carreira, é verdade, ele parou de jogar há pouco tempo, mas não é sinônimo de sucesso ou garantia de êxito absoluto quando um ex-ídolo passa a ser técnico do time onde ele foi um absurdo, assim, um expoente, como foi o Xabi Alonso no Real Madrid. E nós temos outros exemplos dentro do futebol, né? Porque se isso fosse verdade absoluta, né? Pelé teria sido técnico do Santos, né? Rivelino teria sido técnico do Corinthians, Ademir da Guia teria sido técnico do Palmeiras, Dirceu Lopes teria sido técnico do Cruzeiro, e assim por diante. Éder Aleixo teria sido técnico do Atlético Mineiro. E temos Pedro Rocha, que foi treinador, mas nunca treinou o São Paulo. Treinou a Ponte, treinou o Mojimirim e outras equipes, mas nunca treinou o São Paulo. Teria sido técnico do São Paulo. Então essas apostas, vamos trazer, porque esse foi um monstro aqui e está identificado com a torcida, tanto aqui quanto lá. O que vale para a torcida é aplaudir bastante no primeiro jogo, colocar tapete vermelho quando um ex-ídolo que foi jogador volta como treinador e depois
ficar diariamente amolando, afiando a lâmina da guilhotina. É assim o futebol, lá e aqui. Aqui de uma maneira mais imediatista. Mas lá os caras estão pegando o jeito também, ó. 34 jogos, eu acho que foi isso, que ele dirigiu o Real Madrid. Ídolo, tapete vermelho, banda de música, autoridades ao palanque para recepcionar quando o cara chegou. Uma lenda. Tomou alguns cacetes e agora a gota d'água. Perdeu a Copa da Espanha para o maior rival. De novo. E o Rafinha de novo arrebentou, esmerilhou e colocou essa gota d'água que fez transbordar a jarrinha do Xabi Alonso. Mais um desempregado no mercado. Está aí engrossando na Espanha a lista de desempregados, provando que ex-ídolo como jogador também depende de resultados. Como eu disse, autoridades ao palanque, banda a postos, tapete vermelho estendido e depois da estreia, sempre alguém afiando a lâmina da guilhotina e ficando à espreita. Se não ganhar jogo, eu puxo a cordinha. E ela foi puxada hoje. E o ídolo sai escorraçado com uma campanha horrorosa e tudo aquilo que ele fez como jogador não serviu. Não foi o suficiente para salvá-lo da dita afiada lâmina de cortar pescoços de treinadores. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Palmeiras, que ligou o alerta com relação a lesões no início dessa temporada. Aliás, é algo muito preocupante, porque essa temporada eles tiveram pouco tempo, os times grandes, né, que se reapresentaram no início agora do mês de janeiro, já vão ter pela frente não só o Paulistão, mas o Brasileirão a partir desse mês. Então tem Paulistão misturado com Brasileirão, aí já vem Copa do Brasil, Libertadores da América, para outros times a Copa Sul-Americana. É um campeonato em cima do outro, é um jogo em cima do outro. É claro que o Palmeiras, mesmo tendo um elenco qualificado, se preocupa, o Abel está preocupado, porque pouco tempo de treinamento, pouco tempo para se preparar, para fortalecer a musculatura, e eles já vão ter que ir para o pau, já vão ter que enfrentar desafios importantes. Se a gente fizer uma comparação rápida, veja só, o Palmeiras se reapresentou agora, o Guarani há 40 dias, e o Guarani já tem jogadores machucados. Tem o Maranhão que está voltando agora com problema muscular, tem o Rian, lateral direito, que foi contratado, está machucado, agora a lesão do ligamento anterior cruzado aí do Igor Pereira. Então, isso para um time que está há 40 dias treinando. Imagina para os times que estão começando agora essa temporada e já vão ter que enfrentar jogos importantes e sequências importantes. Ou seja, é muito perigoso e cada vez números maiores de jogos vão aumentar as lesões, infelizmente. Intervalo, logo depois do intervalo tem o sorteio, a promoção dos ingressos está encerrada. 10 ingressos para a estreia da Ponte em casa contra o Velo Clube na quarta-feira. E também tem uma informação importante sobre o Serginho, jogador da Ponte. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Vamos ao sorteio. Logo depois, o Pedro Piscinato tem uma informação importante sobre o Serginho. Atenção, 10 ganhadores, 10 ingressos para a estreia da Ponte em casa contra a equipe do Velo, quarta-feira. 1, Everaldo Bonfim. 2, Gustavo Gonçalves Amadeu. 3, Luiz Carlos Montanher. 4, Marcelo Leme. 5, Márcio Augusto Ribeiro de Paula. 6, Micaele Travassos Amaral. 7, Regiane Vicente Fernandes. 8, Sara Cristiane Silva Vanderlei. 9,
Silvia Helena Lopes Cardoso. E 10, Viviane Cristina Urbano Leão. Repetindo: 1, Everaldo Bonfim. 2, Gustavo Gonçalves Amadeu. 3, Luiz Carlos Montanher. 4, Marcelo Leme. 5, Márcio Augusto Ribeiro de Paula. 6, Micaele Travassos Amaral. 7, Regiane Vicente Fernandes. 8, Sara Cristiane Silva Vanderlei. 9, Silvia Helena Lopes Cardoso. E 10, Viviane Cristina Urbano Leão. Os ganhadores vão retirar o ingresso na loja da Macaca na quarta-feira, dia do jogo, até mais ou menos 8:50. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. Pedro Piscinato, qual é a informação da Ponte Preta? Informação de última hora, a Ponte Preta acertou o empréstimo de Serginho para o Norte Esporte Clube, um time da primeira divisão de Minas Gerais. Tá aí quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pode ver aí o contrato dele de empréstimo com o Clube Mineiro já foi registrado no BID, ele já está integrado no elenco do time mineiro, já está treinando o Norte Esporte Clube, que vai encarar o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 14, e o Serginho já deve ficar à disposição e ser utilizado por o seu novo clube. E dos 11 reforços da Ponte Preta, um já não faz mais parte do elenco alvinegro. O Pedro Martins, volante que pertence ao Sport, defendeu a Chapecoense na última Série B, conquistou o acesso com a Chape. O Pedro Martins não fica na Ponte Preta, houve uma divergência contratual ali entre a Ponte Preta e o Sport. Pedro Martins não está mais em Campinas e não vai reforçar a Ponte Preta em 2026. E agora na lata. Responde na lata. Para você, qual foi o destaque dessa primeira rodada do Paulistão? A goleada do São Bernardo, 4-0 diante do Capivariano. A virada do Santos com gol de Gabigol em cima do Novo Horizontino. Ou a vitória do Mirassol, 3-0 contra o São Paulo. Começa com você, CH. A vitória do Mirassol 3-0 contra o São Paulo. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Como diria a Brasa, né? Batista! Mirassol tripudiou, sapateou em cima do São Paulo. E você, Breno Beretta? Eu achei de surpreendente a goleada do São Bernardo sobre o Capivariano, porque eu esperava mais do Capivariano. Só o Echaporã fez 2 gols. Você quer mais o quê, pô? Echaporã, craque do jogo, arrebentou. Já é candidato a artilheiro do Campeonato Paulista 2026. E depois desses 2 gols do Echaporã, eu cheguei à conclusão que a cigana me enganou. Eu não entendo nada de futebol. Vamos lá, Tigrão. Após saída de Kaique França, Sport sonda o goleiro Gatito Fernandes, ex-Botafogo. Na sua opinião, Gatito é um bom nome para defender o Leão em 2026? Ótimo nome. E você, Breno? Ótimo nome também. CH? Com certeza, ótimo nome. Eu sigo com você, Breno Beretta. Após derrota para o Mirassol, Luciano admite que será um ano difícil para o São Paulo e pede para o torcedor não abandonar o time. Você acha que a situação política do clube pode atrapalhar o planejamento esportivo para essa temporada? Ah, não só pode, como já atrapalhou. Está atrapalhando e vai atrapalhar ainda mais. E você, CH?
Não, com certeza. O fora de campo está atrapalhando dentro do campo, apesar do São Paulo precisar contratar. E o Muricy está de saída do São Paulo também, vai puxar o carro. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Atrapalha muito. Bom, pra você ter uma ideia, sexta-feira desta semana, portanto daqui a 4 dias, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias. Tem reunião lá para saber se o presidente vai ser empichado ou não. Eu disse empichado, não pichado. Empichado, impedido, impeachment. Se tiver lá algo em torno de 190 votos, tá ali, ó. Tá muito equilibrado. Mas como é que fica a cabeça do jogador, né? O Luciano disse nessa entrevista ontem o seguinte: quanto à parte administrativa, quanto à política, ele falou. Eu vou deixar para outras pessoas falarem. Mas ele deu uma balançada na cabeça, assim como querendo dizer. Você entendeu, né, que eu quis dizer, né? Então, claro que atrapalha. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta. Antes, porém, derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos, cobre qualquer oferta da concorrência. Na sequência vem a Esporte Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes.